Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de marmita completo, passo a passo, com todos os detalhes. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as marmitas aqui da minha casa pra semana. E geralmente eu mostro pra vocês como que eu faço as marmitas toda segunda-feira nos vlogs de rotina. Mas faz tempo que eu queria trazer um vídeo atualizado de como eu faço as minhas marmitas pra congelar pra semana. Aqui eu não faço marmita pro mês todo, porque não tem espaço no meu freezer pra isso, mas eu faço toda segunda-feira, na parte da noite ou da manhã, enfim, em algum horário ali no meu dia na segunda, eu faço essas marmitas e eu deixo tudo congelado pra semana, tudo já pesadinho, de acordo com a minha dieta e a do meu marido. Eu gosto de deixar prontas 6 refeições de almoço, 6 de janta pra mim e pra ele. Então, no total, dão 24 marmitas por semana que eu faço aqui pra gente. E como eu falei, fazem alguns dias que eu queria fazer um vídeo novo de marmita, porque já tem vídeo aqui no canal de passo a passo, fazendo as marmitas e tudo mais, mas eles são um pouquinho antigos, então eu queria dar uma renovada. E essa semana o Bruno vai viajar, então eu não vou precisar fazer tantas marmitas assim, então como deu uma desafogada na quantidade de marmita, eu resolvi gravar esse vídeo agora nessa semana, que eu consigo explicar tudo bem certinho pra vocês e consigo fazer tudo bem mais tranquilo, porque afinal gravando, ensinando passo a passo, fica um pouquinho mais demorado, então eu quis aproveitar essa semana. Então é o seguinte, para fazer as 24 marmitas da nossa semana, eu geralmente compro cerca de 3 quilos a 3,5 kg de carne por semana, tá? Esse é o total. Então, só para deixar claro, a gente come uma quantidade bem grande, assim, de comida. A gente come cerca de 100 a 150 gramas de carboidrato por refeição, de proteína por refeição também, e mais 60 gramas de legumes já prontos. Então, essa quantidade de carne que eu compro por semana, no fim, ela sempre dá, então eu já tenho essa média. Então eu acabo sempre comprando essa média e aí eu vou fazendo as marmitas. Às vezes sobra um pouquinho mais de marmita, não tem problema, porque como eu falei, eu gosto de congelar elas, porque quase sempre sobra marmita no fim da semana. Então, se acabar faltando uma marmita ou outra, não tem problema, a gente dá uma improvisada aqui. Mas no fim, gente, nunca falta, sempre sobra para a próxima semana, e aí eu vou fazendo conforme tem ali na geladeira. Então se eu ver ali que acabou tudo, eu vou ter que fazer tudo, mas geralmente sobrou uma janta do Bruno, um almoço meu, e aí assim vai. E para fazer as marmitas hoje, eu peguei 1,5 kg de carne de boi moída, se eu não me engano foi alcatra, que estava na promoção, e eu comprei 1 kg de frango filezinho sassami para fazer a carne de frango. Então eu gosto de ter sempre 2 opções de proteína para poder variar um pouco. E aí um detalhe legal é que assim, a gente não enjoa das comidas. Inclusive, a gente geralmente começa até a ficar repetindo aquelas marmitas que a gente mais gosta. Então, por exemplo, se em uma semana eu fiz macarrão com almôndega e legumes, e a gente gostou tanto dessa marmita, na próxima semana eu faço ela de novo, porque a gente é assim, a gente gosta muito de umas comidas e a gente fica repetindo até enjoar, e geralmente a gente demora um pouco para enjoar. Então, como a gente não liga de repetir as comidas, eu faço 2 opções pra gente comer durante a semana, e é sempre isso, 2 opções, fácil, prático, e aí isso agiliza o meu tempo na cozinha, né, que eu não preciso ficar fazendo tipo 4 tipos de carne diferente, ou 4 tipos de carboidratos diferentes. Isso agiliza muito o processo, porque eu só vou lá e faço uma grande quantidade de cada um. E hoje eu vou fazer macarrão com carne moída e legumes, e a outra opção de marmita vai ser arroz com franguinho em cubos e legumes também. E só, gente, essas vão ser as 2 opções, e aí agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço todo esse passo a passo pra fazer do jeito mais rápido e prático possível. E sério, gente, vale muito a pena fazer as marmitas, porque isso agiliza a minha vida durante a semana, não ter que me preocupar em fazer comida, que tipo de comida fazer, ficar lavando louça toda vez, porque hoje eu uso um tanto de louça, mas é assim, a única louça que eu gasto na minha semana com panela. Se eu fosse fazer comida todo dia, eu ia gastar toda essa louça todos os dias. Então, assim, é o tempo de você lavar a louça depois. E vocês sabem que louça multiplica em casa, né? Não existe isso de que tem pouca louça. Sempre tem muita louça. Então, quando a gente fica fazendo comida todos os dias,
é mais complicado ainda porque tem mais louça ainda. Então eu gosto de fazer as marmitas porque desse jeito a gente adaptou muito bem a nossa rotina. A gente gasta pouquíssimo tempo ali na hora do almoço para parar realmente e almoçar, porque é só o tempo de esquentar a marmita, almoçar e pronto. Não tem que ficar esperando a comida ficar pronta. Às vezes tem uma reunião, tem outra. Então, às vezes a gente acaba almoçando ou mais cedo ou mais tarde, tanto eu quanto o Bruno. Então, ter as marmitas facilita demais a nossa vida e realmente faz com que a gente tenha uma vida mais leve, juro pra vocês. Isso tranquiliza a nossa semana, sabe? De você não ter que se preocupar em estar em casa pra fazer almoço pro marido enquanto ele tá trabalhando ou algo assim. Gente, sério, se vocês nunca fizeram marmita na vida de vocês, eu recomendo que vocês façam e testem, porque o negócio é milagroso. Então é isso, agora chega de enrolação e vamos começar a fazer essas comidas. Gente, seguinte, então, agora são 9h22 da manhã, eu tô mostrando o horário pra vocês verem o horário que eu vou terminar depois. E eu acabei de colocar minhas luvazinhas nas mãos, não é porque eu gosto de cozinhar com luva, tá? Eu prefiro 1000 vezes fazer as coisas de casa, cozinhar sem luva, mas eu tenho uma alergia no dedo, tanto nesse dedo aqui no dedinho, quanto num outro dedo na outra mão, então eu sempre tenho que fazer essas coisas com luva para poder cuidar da alergia que eu tenho e não acabar piorando, né? E outro detalhe é que eu não tenho muitas panelas, tá, gente? Aqui em casa a gente não fez um investimento muito grande em quantidade de panela, né? Até então dava tranquilo, mas quando a gente começou a fazer as marmitas, eu senti muito a falta de ter mais panela. Porém, não é a ideia investir em panela agora, nós estamos esperando acontecer algumas coisas, alguns compromissos que estão acontecendo aí na nossa vida, então a gente não vai comprar panela por enquanto, e aí eu tenho que fazer toda a minha comida nessas duas panelas, não são as únicas que eu tenho, tá, mas são as grandes, então como eu falei, eu faço uma quantidade maior de comida de uma vez, e eu preciso de panela grande pra fazer. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês meu armário, eu tenho outra frigideira, eu tenho mais uma frigideira, eu tenho essa panela e eu tenho mais uma panela que tá dentro da minha geladeira com o resto de comida, tem caneca, enfim. Mas as panelas maiores são essas duas aqui, então realmente são as que eu acabo usando. Então, seguinte, o que eu prefiro fazer primeiro? Hoje eu vou fazer macarrão e arroz de carboidrato, então eu prefiro começar fazendo eles, porque eles são mais rápidos e porque eles sujam menos a panela. Afinal, o macarrão a gente vai sujar tipo com água a panela, né? Fica ali um pouquinho, mas é muito fácil de lavar a panela depois. E o arroz, a mesma coisa, é muito facinho de lavar a panela. Então, eu prefiro começar por eles e depois eu faço as carnes. Então, primeiro eu já vou fazer aqui o macarrão, já coloquei água para esquentar. Aqui eu vou fazer o arroz, não comecei ainda, tá? Só coloquei a panela aqui. E aí, quando eu terminar eles, eu já tiro, já lavo as panelas e aí começo as carnes. Aí em uma panela eu faço a carne moída e na outra panela eu faço o franguinho mexidinho. E, gente, já até prendi o cabelo pra poder começar a cozinhar. E seguinte, eu falei pra vocês que eu vou colocar legumes nas marmitas, mas hoje eu não vou fazer legumes porque nas últimas semanas foram sobrando alguns legumes. E aí, o que eu fazia? Eu colocava eles num potinho, guardava e congelava, né? Deixava lá congeladinho, bonitinho. Então, o que eu vou fazer essa semana? Eu não vou fazer os legumes, porque eu tô com umas 4 marmitas de legumes ali no freezer, cheias, lotadas. E aí, eu vou começar a fazer assim, eu vou descer essas marmitas pra geladeira, uma por vez. E aí, eu deixo elas dentro da geladeira, que elas descongelam, ficam mantendo ali a temperatura tranquilinha, sem estragar, né? Afinal, eu vou descer uma por vez, então não dá tempo dela estragar, né? Eu vou comendo ali durante as minhas refeições. E aí eu vou só colocando a quantidade que eu preciso neste caso, tá? Mas o normal é eu já fazer os legumes todos juntos aqui enquanto eu tô fazendo as comidas. E aí eu já coloco eles direto na marmita. Eu só tô fazendo esse caso diferente hoje, porque eu tô com muito legumes ali sobrando, então preciso terminar de usar eles, até porque eles estão usando um baita espaço no meu freezer. Ó, só pra mostrar pra vocês, eu congelo nessas marmitinhas de plástico mesmo, e na hora que eu vou descongelar, que eu vou esquentar a comida, eu não esquento aqui nessa de plástico. Eu tiro ela, já coloco no prato, eu só, tipo, desenformo a marmita direto no prato, e aí eu coloco no micro-ondas e esquento no micro-ondas mesmo, tipo em 4 minutinhos, elas já estão quentinhas e eu já posso comer. E essas duas aqui, elas são
duas de legumes que eu falei pra vocês, né, que tá sobrando. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou descer uma pra geladeira, pra já deixar ela embaixo. E aí a outra eu deixo congelado e eu só desço ela quando eu realmente for precisar usar, quando essa já tiver acabado. Entenderam? E, gente, abri uma marmitinha aqui de legumes só pra vocês verem o tanto de legume que tem aqui dentro, o tanto de variedade. E como que eu faço eles, gente? Eu gosto de comprar os legumes já picados na feira. Eu vou na feira toda semana, então eu sempre compro tudo por lá. A feira tem um preço bem melhor, então eu pago mais barato e é tudo muito fresquinho, né? Tudo muito gostoso. Então, o que que eu gosto de comprar? Eu gosto de comprar abóbora cabotiá, cenoura ralada, aí eu compro cebola roxa, que aí eu mesmo pico. Eu gosto também de colocar vagem, abobrinha ralada, brócolis e couve-flor. Esses são os legumes que eu sempre uso, que eu sempre coloco nas marmitas. Vez ou outra eu coloco alguma coisa diferente, mas essas são as principais. Cabotiá, cenoura, abobrinha, cebola roxa, brócolis, couve-flor e vagem. Beleza? Então é muito legume, é muita coisa boa e fica realmente muito gostoso. E como que eu faço? Eu coloco tudo em uma forma, coloco um pouquinho de azeite, sal e eu faço tudo no forno, tá, gente? Então, é um jeito muito prático. Ele só demora um pouquinho, né? Porque fica cerca de 1 hora no forno, cada forma, né? Aí eu já coloco duas de uma vez. E no total, eu compro 10 bandejas de legumes picados por semana aqui pra casa, tá? E aí eu vou fazendo umas 2, 3 bandejinhas por vez em cada forma e no fim eu faço 4 formas de legumes. Realmente a gente come muito legume mesmo e a gente ama e fica muito gostoso de verdade assim. E aí eu faço no fogo ali a uns 180 graus, mais ou menos 1 hora, só que eu vou mexendo ele no meio do caminho, tá? Então eu coloco lá, deixo 20 minutos, dou uma mexidinha, mais 20 minutos, dou uma mexidinha e vou vendo até eles ficarem bem douradinhos. Aí essa daqui é a que eu vou deixar na geladeira para ela ir descongelando e a gente comendo ela durante a semana. Ó, então aqui a minha água do macarrão já ferveu. Aí eu coloquei o macarrão, eu coloquei 400 gramas de macarrão espaguete. E aí aqui eu já vou colocar ele pra cozinhar, vou deixar cozinhando e já vou começar a fazer o arroz. Ah, e outro detalhe, eu também geralmente já começo as marmitas picando cebola e alho pra fazer todas as comidas. Mas hoje eu já tinha esse restinho aqui, ó, de cebola e alho picado, que eu piquei no fim de semana. E eu vou usar ele pra fazer o arroz, vou usar todo ele pra fazer o arroz. E aí agora eu vou picar mais cebola e alho pra fazer tanto a carne moída quanto o frango. Porque o segredo da comida, gente, anotem essa dica, é você usar muita cebola e alho. Tempero natural é o que realmente vai deixar a sua comida bem saborosa. Aqui em casa eu não uso saborami, caldo quinor, não uso nenhum tempero pronto, artificial. Eu gosto de usar só tempero natural. Então, aqui no meu armário, eu tenho bastante temperinho, mas é tudo tempero natural. Então, ó, sal, pimenta, orégano, páprica, chimichurri, lemon pepper. Então, eu tenho bastante temperinho natural aqui e eu uso só eles. E, gente, a minha comida fica muito, 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 muito gostosa. E uma coisa que eu não gosto dos temperos artificiais, toda aquela questão de ter muito mais sódio do que o normal, né? Que não faz muito bem para nossa saúde, mas também porque eu acho que fica tudo com o mesmo gosto. Então, isso que eu não gosto. Então, eu prefiro usar só tempero natural e realmente a minha comida fica diferente. Todo mundo que prova uma marmita minha me pergunta qual que é o meu segredo, porque realmente elas ficam muito gostosas, ficam mais gostosas do que muita comida normal de muita gente por aí. Então, esse é o segredo, é você colocar muita, muita cebola e alho. Então, ó, eu vou usar essa quantidade aqui, ó, pra fazer arroz, toda ela. Pra fazer aí umas 3 xícaras de arroz. E depois na carne também vou colocar bastante cebola e alho, vou colocar também bastante tempero natural e aí eu vou mesclando, né? Em alguma carne eu uso mais de um, mais de outro, e aí não fica tudo com o mesmo sabor. Ó, então já coloquei a cebola e o alho aqui e eles mesmos já estavam com um pouco de óleo, porque eu coloquei óleo para guardar eles na geladeira. E essa dica também é muito boa. Uma coisa que facilita muito a vida de quem cozinha assim no dia a dia é deixar um pote pronto com cebola e alho já picadinhos. Eu tenho aqueles mini processadores, sabe? Que você só puxa assim e ele vai processando tudo. Esses que são bem baratinhos, custam uns 20 reais. Eu tenho dele e aí eu faço tudo nele mesmo.
E o legal é você deixar pronto na geladeira, que aí facilita a sua vida, você não precisa ficar picando tudo na hora que você vai cozinhar. Mas como eu faço comida uma vez na semana só, então eu não tenho mais essa necessidade de ficar deixando pronto na geladeira, né? Porque afinal eu só cozinho uma vez na semana e depois raramente eu faço alguma coisa fora esse dia que eu faço as marmitas. Mas para quem cozinha um pouquinho mais vezes do que eu, já vale a pena fazer essa misturinha. Então o que você faz? Pica cebola e alho, normal, igual você sempre pica, e coloque um pote com um pouquinho de azeite ou óleo para você poder guardar, ou banha também para quem gosta, né? Para você guardar ele na geladeira, deixa guardadinho ali na geladeira que ele não estraga, dura assim tranquilamente uns 20, 30 dias, fica uma beleza, só deixar ele cobertinho com óleo, com alguma gordura, né? Que aí ele conserva super bem e aí já tá prontinho para você usar. Ó, gente, já lavei aqui o meu arroz, eu lavo aqui na peneirazinha mesmo. E tem aquela grande questão de lavar ou não lavar o arroz. E a realidade é que não existe certo nem errado. Eu sou formada em gastronomia, então eu posso dizer com tranquilidade para vocês que não é errado fazer arroz sem lavar. Porém, eu gosto de lavar porque o arroz fica mais branquinho. Eu acho muito bonitinho, muito gostoso o arroz branquinho, aquele bem branquinho mesmo, sabe? Então, eu gosto de lavar por isso, mas não tem problema fazer arroz sem lavar, tá? É questão de gosto mesmo. Então, acabei de lavar aqui o meu arroz e já vou colocar lá porque já fritou a cebola e o alho também. Ah, e só pra deixar claro, eu lavo o arroz só com água mesmo, tá? Eu fico só passando o arroz ali na água, na peneira, até ele ficar todo branquinho, até a água sair transparente mesmo. Aí tá pronto, agora é só usar. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu deixo minha cebola e meu alho, eu deixo eles dourarem bem douradinhos, pra aí sim entrar com o arroz ou com qualquer coisa que eu esteja fazendo. Eu sempre douro muito bem a cebola e o alho, porque aí dá outro sabor na comida, gente. A comida fica muito, muito mais gostosa quando você deixa ela dar essa bela dourada, sabe? Quando parece até que tá quase dando uma queimadinha. Fica perfeito desse jeito. E aí, depois que fritou o alho, colocou o arroz, é só colocar a água e o sal. E a medida é sempre uma medida de arroz para 2 medidas de água. Então aqui hoje eu tô fazendo 3 medidas de copo americano de arroz, então eu vou colocar 6 medidas de água. E na hora que eu coloco o arroz, eu não fico fritando o arroz, mexendo o arroz, não. Eu coloco ele e aí já coloco a água e o sal em seguida, dou uma mexidinha e aí deixo ele cozinhar. Ó, então aqui já coloquei todo o arroz, toda a água e já coloquei o sal também, então vou só tirar, ó, esse arroz aqui das laterais. Vou dar uma mexidinha só pra garantir que tá tudo misturadinho, ver se não tem nenhum grãozinho grudado no fundo, né? Às vezes dá uma grudadinha. E aí eu deixo ele cozinhando com a tampa aberta mesmo, sem tampa nenhuma. Eu tô fazendo aqui na panela de pressão, né? Mas eu só tô fazendo porque é uma panela grande que eu tenho. Vocês podem fazer em qualquer panela normal, não tem problema nenhum. E eu não cozinho com tampa, tá? Eu cozinho sem a tampa mesmo. E fica perfeito, ele fica soltíssimo. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas é isso, gente. Agora é só deixar, eu deixo no fogo alto mesmo. Aí quando tá quase no finalzinho do cozimento, aí eu dou uma baixadinha no fogo, mas depois eu mostro pra vocês certinho a hora de abaixar o fogo. E aqui o macarrão já terminou de cozinhar, eu já vou escorrer ele e já vou começar a fazer a carne moída aqui nessa panela. Então é o seguinte, o macarrão já está cozidinho aqui, eu escorri ele e joguei água em temperatura ambiente mesmo, a água da torneira mesmo nele, para ele parar de cozinhar, para ele dar uma esfriada. E aí eu coloquei ele aqui nessa travessa e joguei um pouquinho de azeite por cima, dei uma mexidinha para ele não grudar tanto um no outro, né? Mas como já já a gente já vai usar ele, então ele não vai nem chegar a ficar grudando muito. Então agora eu vou correr aqui para picar a cebola e o alho. E aí eu já vou começar a fazer as carnes, porque agora eu já desocupei uma panela, né? E outra coisa que eu também preciso fazer é picar esse frango, porque eu comprei o sassami, sabe? Então eu preciso picar ele em cubinhos. Geralmente eu já compro ele cortadinho, mas essa semana no mercado que eu fui tava dando muita diferença de preço, tava dando R$10 de diferença no quilo. Então eu acabei pegando ele no sassami mesmo, porque é rapidinho de cortar, né? Mas geralmente eu já compro picadinho mesmo. Ó, e o arroz já chegou naquela parte que a gente abaixa o fogo um pouquinho. Ó, eu vou deixar aqui no foguinho médio, que é quando ele parece que já tá seco, mas ainda não está seco. E como que a gente faz para ver se ele realmente ainda não tá seco, gente? Eu viro a panela, ó,
Quando ele chegou nessa parte aqui, eu viro a panela devagarzinho. Tá vendo que ainda tá saindo uma aguinha? Então, eu vou voltar a panela aqui normal e vou deixar um foguinho médio até terminar de secar essa aguinha que eu mostrei pra vocês. Então, daqui uns 2, 3, 5 minutinhos, eu venho aqui de novo e faço isso com a panela de novo. Provavelmente já vai ter secado toda essa água e o arroz já vai estar pronto. Ó, agora já passou aqueles 5 minutinhos, eu desliguei o fogo e também já passou mais 5 minutinhos. E aí agora eu vou e dou uma mexida nele pra soltar todo esse arroz. E ó, ele fica perfeito. Não queima, não gruda nada. E aí eu gosto de dar essa mexidinha assim, que aí ele já solta tudo. E aí depois eu já passo ele pra outra panela. Ó, pessoal, 10h23 agora, arroz pronto, macarrão pronto. O franguinho já tá picado, a cebola aqui, né? Aí aqui já tô terminando de refogar a cebola pra fazer a carne moída. E aí aqui tô começando a refogar a cebola. Já lavei a panela, né? Pra fazer agora o frango. Deixei esse restinho de cebola aqui pra fazer um molho de tomate. Eu uso essa passata aqui, não dessa marca específica, tá, gente? Mas eu gosto de usar passata pra facilitar a minha vida fazendo as marmitas, né? Então, pra não ter que ficar fazendo molho de tomate do zero, eu compro a passata. E o que vocês precisam ver é se ela é só feita com tomates, tá? Sem conservantes, sem temperos artificiais. Esse daqui é só tomate e sal. Então tá ótimo, eu sempre pego a que tá mais em conta no mercado no dia. E aí eu só tempero ela com cebola, alho, e aí depois eu coloco mais uns temperinhos, sal. Coloco também um pouquinhozinho de açúcar pra dar um docinho que eu acho que fica bem gostoso. E aí esse molhinho de tomate eu vou usar no macarrão. Bom, gente, 11h05 agora e eu terminei de fazer toda a comida, ó. Vocês viram que rápido que foi? 2 horinhas, já fiz tudo. E também já lavei toda a louça que tinha aqui na pia, fui lavando enquanto eu tava fazendo. Aí aqui, ó, a carne moída já tá pronta, o franguinho também já está pronto. E o molho de tomate e as proteínas. E aí agora é só montar as marmitas, que é o que eu vou fazer agora. E como eu falei pra vocês, sempre acaba sobrando uma marmita ou outra, mas essa semana sobrou bastante marmita do Bruno. Aqui são as dele e aqui são as minhas. Só que essas daqui, ó, essas 6 marmitas que tem aqui não são minhas, são da minha avó, que eu fiz pra ela. E eu ainda não consegui ir na casa dela entregar, porque ela mora em outra cidade. Ó, tá até o nome dela, Vó Beco. E aí, essas daqui são dela. Então, minhas mesmo só sobraram essas 2. E aí, do Bruno, sobraram essas todas aqui, ó. 7 marmitas. Essas daqui são umas outras que a gente tem, que são algumas comidas que sobraram. Eu deixei aqui, mas não é a marmita do Bruno em si. Então, as marmitas dele são essas daqui. Então, agora eu vou contar certinho quantas tem de almoço, de janta, né? Porque eu deixo tudo escrito aqui, ó. Essa daqui é 150 gramas de proteína com 120 de carboidrato. Então, essa eu já sei que é uma janta dele. E aí, eu vou contar certinho quantos almoços tem e quantas jantas tem, para eu poder calcular e fazer agora as que faltam. Então, ó, essa daqui, ó, 150 de proteína, 180 de carboidrato, essa é um almoço dele. Agora eu vou fazer tudo isso, vou contar e aí vou montar as que faltam. Ah, e outro detalhe é que essa semana o Bruno vai viajar na sexta-feira. Então, na sexta ele não vai nem almoçar aqui em casa. Ou seja, ele só precisa de almoço e janta para hoje, quarta e quinta. Hoje é uma terça-feira. Então, ele só precisa dessas refeições. Então, provavelmente, eu não vou precisar montar quase nada de marmita para ele. Só que semana que vem vai ser uma semana que eu vou trabalhar fora a semana toda, né? Pra quem não sabe, eu crio conteúdo aqui no YouTube, mas eu também sou chefe de cozinha, sou formada em gastronomia e vez ou outra eu pego algum trabalho por fora ainda, né? Eu ainda consigo pegar isso, ainda consigo pegar essas coisas e pra mim também é bom, porque eu recebo um valor por isso, obviamente. E semana que vem eu fechei a semana inteira de segunda a sexta que eu vou trabalhar no restaurante que eu era chefe, eles vão precisar de uma ajuda extra, então eu vou lá de segunda a sexta. E na outra semana eu vou viajar para Porto Alegre para tirar meu visto americano e eu vou estar gravando tudo aqui pro canal porque eu também peguei um dia a mais de hotel lá na cidade, né? Estendi um pouco a minha viagem, não vou lá só tirar o meu visto, eu também vou passear lá na cidade para poder gravar conteúdo aqui para vocês de viagem, que eu amo e vocês também. E com isso, gente, eu vou ficar assim, tipo, 2 semanas muito cheia de compromisso. Então, eu já quero deixar algumas marmitas prontas para a semana que vem,
que é a semana que eu vou estar trabalhando fora e que provavelmente eu não vou ter tempo de ficar parando pra fazer comida, até porque o Bruno vai estar viajando nessa semana, então é só comida pra mim. Então, como é só comida pra mim, eu consigo deixar guardada essa comida e já deixar pra semana que vem eu não precisar fazer nada de marmita. Então é isso, então agora eu vou calcular ali as marmitas que faltam pra essa semana pro Bruno, e aí vou fazer o resto, que sobrar de comida eu vou fazer pra mim. Com as minhas medidas, os meus pesos pra minha dieta, porque a gente come diferente, né, eu e o Bruno, e aí eu vou deixar essas separadinhas pra eu poder comer na semana que vem. Bom, gente, 11h53 agora e eu acabei de terminar todas as marmitas, de montar tudo certinho. Então, eu montei uma janta pro Bruno, que é só isso que tá faltando pra ele. O resto já tem almoço, já tem janta pra todos os dias. E aí aqui são almoço e almoço pra mim. Essas duas são de almoço e essas daqui são de janta. Porque como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar na semana que vem, de segunda a sexta. E um detalhe, lá tem janta. Então, eu já janto lá no lugar. Então, eu só fiz algumas marmitas só pros dias que eu vou ficar aqui em casa ainda, né? Então é tranquilo. Eu acredito que vai dar pra semana que vem. E ainda sobrou mais 2 marmitinhas de arroz, que eu coloco assim e já congelo desse jeito mesmo. E essa foi a louça que ficou, ó. 3 panelas, 2 travessas e as colheres que eu usei tanto pra fazer quanto pra montar as marmitas. E é isso, gente, ó, 3 horinhas, fiz toda a comida, na verdade não chegou nem a dar 3 horas, né, que eu comecei já era 9h20, então assim, até eu terminar de lavar essa loucinha aqui, é 12h20, eu já terminei tudo e a comida já tá inteira pronta e garantida pra semana. E com isso eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Eu vim mostrar de um jeito prático, fácil, como que eu faço as comidas aqui em casa de uma forma tranquila e que eu tenho certeza que é 1000 vezes mais fácil do que ficar fazendo comida todos os dias, lavando louça todos os dias. Isso daqui agiliza a minha vida. Então eu espero que tenha ficado bem simples esse vídeo de vocês entenderem. Se ficou ainda alguma dúvida, me mandem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E é isso! Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para ver muito mais vídeos com muito mais dicas, ativar as notificações. E é isso! Um beijo para vocês e até a próxima! Tchau, tchau!